Agora vamos falar um pouco do outro lado dessa ponte, né, dessa que a gente faz, que é, evidentemente, a população local. Então, a gente precisa manter contato com a população local, faz parte da nossa função ali, representá-los, né? Então, com quem que a gente deve procurar contato dentro do nosso território? Com os moradores, evidentemente, que são, geralmente, eles estão organizados em associações de bairro. Então, as associações de bairro, elas têm alguns interesses, algumas atribuições muito parecidas com a do Conselho Participativo. No entanto, elas não são, as associações de bairro, não são um órgão oficialmente reconhecido pelo poder público, né? Não necessariamente. Então, é muito interessante que a gente mantenha um contato estreito com as associações de bairro, porque justamente elas também trazem as demandas e os problemas da nossa região, do nosso território, para serem levados ao poder público, né? Inclusive, muito frequentemente, os membros das associações de bairro são as pessoas que acabam se candidatando e se tornando conselheiros participativos. Tem também os outros conselhos regionais que o Conselho Participativo precisa articular, né? Uma das atribuições que está em lei é justamente a articulação entre os vários conselhos municipais. Os conselhos regionais são os que têm vinculação direta com o seu território, né? O território da subprefeitura, no caso, assim como o Conselho Participativo. Então, tem o CADES, né? E o CONSEG, né? Os CONSEGs e os CADES, a gente fala no plural, porque assim como o participativo tem um por subprefeitura, certo? O CONSEG é o Conselho de Segurança e o CADES é o Conselho de Meio Ambiente. Daí tem os conselhos regionais, ainda também regionais, ou mais especificamente, que são os gestores de equipamentos. Esses equipamentos estão localizados numa determinada localidade, portanto, eles são regionais também, né? Que são os parques, unidades de saúde e escolas. Todos esses equipamentos públicos costumam ter conselhos, né? Conselhos gestores, formados por cidadãos, usuários, né? Alguns são paritários, tem também membros do poder público, e tem também os conselhos gestores de instrumentos urbanísticos, que também são conselhos locais, né? Regionais ali, que são as operações urbanas consorciadas e os planos de intervenção urbana, que são planos urbanísticos, né? Que são projetos e planos urbanísticos também relacionados a um determinado pedacinho da cidade. Então, se ele está na sua subprefeitura, você, como conselheiro participativo, deve se interessar e se inteirar do que está acontecendo nessas operações urbanas. Daí tem os outros conselhos que não têm caráter regional, né, que são conselhos municipais, que lidam com a cidade como um todo, né, não limitado ao âmbito da subprefeitura. Então, o principal deles é o CMP, o Conselho Municipal de Política Urbana, que nós vamos falar um pouco mais daqui a pouco. O CMTT, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Conselho Municipal de Habitação, Conselho do Idoso, Conselho Tutelar, que teve eleições faz 2 meses, né, em outubro, se não me engano. É o único conselho remunerado, né, que cuida das questões relativas aos crianças e adolescentes, né? Entre outros dos vários conselhos municipais existentes na cidade, que o Conselho Participativo tem essa função de articular e de trazer demandas. Aqui eu coloquei algumas páginas, né, na seção ainda de comunicação com a população, eu coloquei as páginas que as subprefeituras são obrigadas por lei a disponibilizar para a população, né? Então, do lado esquerdo aqui nós temos a página do Conselho Municipal Participativo da Lapa e à direita o da Vila Mariana, né? Então, essa é a cara típica aqui da página que as subprefeituras, todas elas precisam manter dos seus conselhos participativos. Então, aqui você vê que tem links para as atas, para as convocações, para a composição, né? Ou seja, a estrutura do Conselho Participativo, quem são os conselheiros participativos. Todas essas informações vocês podem ver nas páginas oficiais dos conselhos participativos, dentro das páginas da subprefeitura, né? O problema é que elas são difíceis de encontrar, às vezes até o Google é difícil de
de apontar para elas, né? Você vê que o endereço delas é super longo, né? Tem uma série de barras aqui, então existe esse problema de encontrabilidade aqui dessas páginas. Em parte por causa disso, e em parte também porque os conselheiros gostariam de eles próprios publicar assuntos, discutir assuntos na internet, foi que muitos conselheiros, opcionalmente, criaram páginas independentes dos conselhos participativos. Aqui nós estamos vendo dois exemplos, à esquerda de Pinheiros e à direita da Vila Mariana, né? O que a gente pode notar aqui são páginas do Facebook, né? Uma rede social do Facebook aqui, que os próprios conselheiros criaram de forma independente. Então, nem todos os conselhos participativos, nem todas as subprefeituras têm uma página no Facebook ou nas redes sociais. Coisas que valem a pena anotar aqui, que o Conselho de Pinheiros veiculou, né, a reunião ordinária deles na página do Facebook. Então, aqui a gente pode ver que tem a telinha da reunião ordinária deles. Eu acho que o Conselho de Pinheiros foi o pioneiro de fazer essas transmissões pelo Facebook. Daí, então, aqui a gente tem também o Instagram, que é uma rede muito popular aí entre os conselhos participativos. Eu acho até que a maioria deles prefere o Instagram, né? É uma rede muito popular hoje em dia, né? A gente vê aqui que Cidade Tiradentes basicamente publica aqui as convocações, né, das reuniões ordinárias, né? O Instagram é uma rede que obrigatoriamente a pessoa precisa ter uma imagem. Então, qualquer assunto que o conselho queira divulgar na sua página, tem que ter uma imagem. Então, são criados esses banners aqui. No meio, a gente tem do Conselho de Santo Amaro, que, além das convocações aqui, a gente vê que eles publicaram uma nota sobre o orçamento cidadão, que nós vamos falar daqui a pouco. Em São Miguel, a gente vê que tem aqui uma divulgação de uma oficina da subprefeitura, né? Tem uma foto aqui de uma rua isolada por cones, né? Uma foto de uma reunião, enfim, meios de comunicação, né? Da gente levar o que o conselho está fazendo para a população e também, eventualmente, de ouvir da população por meio dos comentários. Elas podem comentar nesses espaços e a gente pode trazer essas questões para as nossas pautas. Bom, gente, retomando aqui, vamos falar do orçamento cidadão. Uma das atribuições do conselheiro e do conselho participativo é a participação social, principalmente na elaboração do orçamento da cidade, né? De como o dinheiro do município vai ser aplicado, né? Esse dinheiro precisa atender a população, certo? Então, o orçamento cidadão é o nome que a prefeitura atual deu para um processo participativo de elaboração do orçamento participativo, certo? Foi a forma que ela encontrou de fazer a população, né, de atender a legislação que diz que a população tem que participar da elaboração do orçamento, né? Então, ela criou esse site chamado Participe Mais, onde o processo de orçamento cidadão, assim como outros processos participativos, são conduzidos. Uma das primeiras abas que foi criada, esse site aqui foi criado em 2020, é justamente a aba do orçamento cidadão, né? A gente vê aqui que tem também uma chamada para o orçamento cidadão, tem outras coisas aqui, por exemplo, consulta pública do Arco Leste, né? O Arco Leste é um PIU, Plano de Intervenção Urbana, que também precisa ter participação popular, né? Tem aqui uma chamada para revisão da lei de zoneamento, quando essa foto de tela foi feita, a lei de zoneamento estava em discussão no Executivo, hoje ela está em fase final de discussão já na Câmara Legislativa, né? Deve ser votada nos próximos dias. Enfim, esse é o portal Participe Mais, onde ocorre o processo participativo do orçamento participativo que cria a lei orçamentária anual. Então, esse processo ele ocupa uma boa parte do ano ali, são várias etapas,
né? E a gente sempre discute a lei orçamentária anual do ano seguinte. Então, em 2023, esse ano, a gente discutiu a lei orçamentária anual de 2024, como o orçamento da cidade do ano que vem será utilizado, né? Esse aqui, para quem não conhece, eu vou colar aqui no chat o endereço do portal Participe Mais, que é um site muito interessante para quem gosta de participar. O site oficial ali da participação social dentro do governo. Inclusive, recentemente foi inaugurada uma seção nova aqui para os conselhos municipais. Quando eu tirei essa foto, isso não existia. Foi questão de uma semana atrás foi lançado uma aba nova aqui sobre os conselhos municipais. Eu até tenho que ver direito o que tem lá que eu ainda não vi. Mas voltando ao orçamento cidadão, como eu falei, ele tem várias etapas. Ele começa ali lá por março, mais ou menos, com uma audiência pública, né? São realizadas uma audiência por subprefeitura, e nessa audiência eles explicam como é o processo, e daí começa a fase de recepção de propostas. Então, qualquer cidadão, qualquer pessoa pode enviar uma proposta de uma obra que ele acha que é necessário para a sua região, de um serviço que está faltando, de um conserto, de uma nova UBS, de uma nova escola, de uma nova praça, de uma iniciativa diferente, por exemplo, reciclagem de lixo, qualquer coisa, praticamente qualquer coisa que precisa de dinheiro público, você pode propor por meio desse processo, né? Então, você tem geralmente 30 dias, a população toda tem 30 dias para fazer essas propostas, né? Para enviar essas propostas de forma eletrônica. Também as praças de atendimento das subprefeituras também têm essa atribuição de receber essas propostas. Então, se você não quiser escrever ela à mão, digitais, imprimir e entregar em papel, você pode fazer isso, né? Então, essa é a primeira fase ali, né? Além de mandar as propostas, você pode também entrar no site e fazer o que eles chamam de apoiar as propostas. Apoiar, para quem usa rede social, Instagram, Facebook, essas coisas, é como se fosse dar um curtir naquela proposta, né? Um like ali, né? Então, isso é mais ou menos como apoiar. Isso serviria supostamente para a gente já entender quais são os interesses da população, né? Daí, a segunda etapa é a chamada priorização de propostas, que é onde o Conselho Participativo começa a atuar. Então, cada subprefeitura recebe dezenas, às vezes centenas de propostas, e o Conselho Participativo Municipal tem a obrigação de selecionar 15 propostas para irem para a fase seguinte, que é a de votação popular. Então, o Conselho Participativo se reúne, geralmente numa reunião extraordinária, para escolher entre aquela lista de propostas que a população colocou, quais devem passar para a próxima fase de eleição direta, vamos dizer assim, né? Então, daí volta as 15 propostas que o Conselho Participativo selecionou, voltam para o site para serem votadas pela população, né? As 5 mais votadas em cada subprefeitura são eleitas. Eleitas está entre aspas aqui, porque eleita não significa que ela foi selecionada, porque ainda tem outras fases mais para frente, que é a seguinte, a análise de viabilidade. Então, a população de cada subprefeitura elege 5 propostas, e essas 5 propostas vão para análise de viabilidade. A viabilidade técnica, jurídica e orçamentária são avaliadas pela Secretaria das Finanças e outras secretarias, dependendo da natureza da proposta, né? Então, dessas 5, as que são consideradas viáveis, aí sim elas são incorporadas à lei orçamentária anual do ano seguinte, né? Então, esse ano a gente discutiu e escolheu as propostas que vão para a lei orçamentária anual de 2024. E, por último, penúltimo, na verdade, tem a audiência devolutiva, né? Então, a prefeitura monta a audiência para explicar por que as propostas foram consideradas viáveis ou inviáveis,
quais foram selecionadas e tudo mais. E aí sim, por último, tem o monitoramento por meio do portal Participe Mais, certo? Então, a gente acompanha se as propostas serão, de fato, concretizadas pelo portal, né? A prefeitura tem a obrigação de manter o portal atualizado sobre essas propostas. Aqui é uma página do portal Participe Mais, na página do orçamento participativo, o orçamento cidadão, né? Eu peguei aqui como exemplo as propostas que foram enviadas para a subprefeitura da Sé. Então, a gente pode ver aqui 3 propostas, que aparecem 3 de várias, né? Aqui nessa página estão aparecendo 3, né? Que é o programa, ampliação do programa de locação social permanente às pessoas em situação de rua. Como nós sabemos, é um problema muito sério aqui da nossa cidade, especialmente na subprefeitura da Sé, que é o centro da cidade, né? Então, aqui alguém sugeriu que o programa de locação social fosse ampliado para as pessoas em situação de rua, né? Daí tem 2 outras propostas aqui: correta destinação de sobras da indústria têxtil no Bom Retiro e Brás. Como nós sabemos, o Bom Retiro e o Brás, que também são da subprefeitura Sé, né? São bairros onde tem muitas confecções, né? Muitas fábricas de roupas lá. Então, tem muitas sobras, né, de tecidos. Alguém propôs que essas sobras fossem recicladas, reaproveitadas, e ainda tem uma proposta do CRAS Móveis, que também tem relação ali ao atendimento de pessoas em situação de rua, né? A gente vê aqui no cantinho direito de cada proposta que essa primeira aqui, sobre a alocação social, foi eleita, e ela teve 3 apoios, e as outras 2 não foram eleitas, né? Então, essa foto foi tirada na fase após a eleição popular, né? Então, essas 3 propostas foram selecionadas pelo Conselho Participativo, foram para votação, sendo que uma delas, a primeira aqui, foi eleita e as outras 2 não foram eleitas, né? É interessante observar que a que foi eleita teve 3 apoios, enquanto as que não foram eleitas tiveram 5 apoios cada uma. Então, o apoio não é o voto, né? O apoio é uma coisa separada, que não é o voto. E isso causa bastante confusão entre as pessoas, né? Aqui é uma página de detalhamento da proposta, né? Então, é como se eu tivesse clicado aqui no título da primeira proposta, da que foi eleita, e a gente pode ver essa proposta em mais detalhes. A pessoa pode explicar melhor qual que era a proposta que ela fez, né? Então, tem mais espaço para ela escrever, tem espaço para ela anexar documentos, fotos ou PDFs, ou outros documentos que ela julgar necessário para explicar, detalhar essa proposta. Quanto melhor explicada, mais chance ela tem de ser votada, né? E aqui a gente percebe que as propostas teve 110 votos, o que é uma excelente votação aqui dentro do contexto do orçamento cidadão, certo? É interessante observar também que essa é uma proposta coletiva. A prefeitura criou dinâmicas de grupo durante as audiências públicas que voltaram esse ano a serem presenciais. Então, as pessoas, durante a audiência, elas criaram grupos de trabalho ali e cada grupo escreveu, fez uma proposta de orçamento, e essa aqui é uma dessas que foi criadas, uma proposta coletiva, de autoria coletiva das pessoas que estavam presentes na audiência pública, né? Mas muitas delas, a maioria delas, é criadas por um cidadão qualquer. Então, em vez de proposta coletiva, vai aparecer aqui o nome da pessoa que criou a proposta. Aqui tem umas estatísticas sobre a participação social no processo do orçamento cidadão, para a gente ter uma noção de como é a participação nesse processo. Então, a gente vê aqui que as subprefeituras de Perus foi a campeã de participação, foi a que mais enviou propostas, foi a que mais enviou apoios e a que mais votou nas propostas que estavam disponíveis lá. E isso foi, eu sei por conhecer alguns conselheiros de Perus ali, inclusive um deles vai dar um depoimento para a gente daqui a pouco no vídeo, no final da aula, que foi envolvimento direto dos conselheiros participativos
essa alta participação popular da população de Perus no processo do orçamento cidadão, né? Então, Perus, Aricanduva, Formosa, Carrão, Parelheiros, São Miguel, Ermelino, Matarazzo, são as que tiveram uma boa participação, quer dizer, relativamente boa participação no processo de orçamento cidadão. Essa tabela aqui são os números que apareciam naquele gráfico lá, talvez vocês queiram ver com mais detalhe no PDF, quando eu enviar esse material para vocês, mas o que vale a pena anotar aqui são os números gerais aqui, né? Então, foram, em média, 104 propostas por subprefeitura. Então, 104 cidadãos em cada subprefeitura, ou eventualmente propostas coletivas, se dignaram a dar uma proposta, contribuir com o processo, né? Foram 325 apoios por subprefeitura, 325 pessoas, em média, deram um like nas propostas, 479 votos por subprefeitura, não por proposta, certo? Foram apenas 4,6 votos por proposta, em média. Apenas 1,4 votos por 1.000 habitantes. De cada 2.000 habitantes, vamos dizer, apenas 3 pessoas, aproximadamente, se dignaram a ir lá e participar do processo do orçamento cidadão. Cada proposta foi eleita com menos de 5 votos, em média, certo? É uma possibilidade de o cidadão contribuir concretamente, né, com ações da prefeitura que está sendo muito subestimado, né? Não está sendo utilizado como poderia ser, né? Então, aqui a gente listou alguns problemas do processo do orçamento cidadão que a gente vem acompanhando já desde 2020, desde que se iniciou esse processo do orçamento cidadão, coincidiu com os nossos mandatos aqui, né? Então, primeiramente, a baixa divulgação. Eu não sei se os 6 participantes dessa oficina já tinham ouvido falar do orçamento cidadão, se eles conheciam, mas mesmo que alguém de vocês já tenha sabido, né? O fato de vocês estarem nessa oficina já denota que vocês têm um interesse um pouco acima da média por esses assuntos, mas, assim, é uma baixíssima divulgação do processo, né? Que é feito mais para cumprir a legislação, porque precisa haver consulta pública na criação do orçamento, da lei orçamentária anual, e esse é o processo, né? Mas falta muita divulgação. Daí tem falta de informação também sobre o tipo de proposta que pode ser aceito, né? O quanto de dinheiro que cada proposta pode empregar. Essa questão de que são sempre 5 propostas por subprefeitura. A gente viu que tem subprefeitura de 600.000 pessoas e tem subprefeitura de 140.000 pessoas, né? E mesmo assim, com essa diferença de quantidade de gente, tanto a subprefeitura grande quanto a pequena vão ter o direito de ter apenas 5 propostas no seu território. E, além da diferença de população, tem a diferença de vulnerabilidade também, né? Porque tem subprefeitura mais vulnerável, que necessita de mais serviços públicos, do que outras subprefeituras. As subprefeituras do centro expandido, em geral, elas têm um índice de desenvolvimento maior do que as da periferia, então seria mais justo que esse orçamento fosse prioritariamente para quem mais precisa, certo? Então, esse é um outro problema desse processo de orçamento cidadão. Daí tem a questão da análise de viabilidade, que vem depois da votação, né? Quando deveria ser antes, porque é mais ou menos, se eu fizer uma analogia com o futebol, né? É mais ou menos como se o técnico escalasse um jogador e só depois dele estar escalado e ele vai fazer o exame médico para saber se ele tem condições de saúde de jogar, né? E daí, então, se o médico falar, ó, que ele não está com boa saúde, ele vai ser eliminado e não vai colocar ninguém substituindo ele, né? Então, não faz sentido que a análise de viabilidade só aconteça depois de que a proposta já é eleita. Devia ser antes. Daí, então, tem essa questão de que os apoios se confundem com os votos, né? Eu já coloquei os 2 itens aqui de uma vez, né? Porque tem a sessão, o momento do apoio, que às vezes o cidadão quer apoiar uma proposta, ele foi na fase de apoio e apoiou, e achou que tinha votado, quando na verdade ele só deu
um apoio e às vezes a proposta que ele apoiou nem foi para a fase seguinte. Então, existe essa confusão que as pessoas fazem entre apoio e voto, que acaba atrapalhando o processo, né? Fora que os apoios, eles ficam com um tempo variável ali à disposição para ser apoiado. Então, as primeiras propostas, no início do período, elas ficam 30 dias disponíveis para serem apoiadas, enquanto a proposta que foi colocada no último dia, ela só tem aquele dia para receber apoio. Então, existe muita diferença que não relativa com a qualidade, com o interesse que a população tem em apoiar de fato aquela proposta. Então, essa questão dos apoios devia ser eliminada do processo, né? Daí também tem essas duas últimas questões que o Conselho Participativo, embora seja dado para ele a prerrogativa de escolher quais são as propostas priorizadas, a interferência dele para por aí, né? Quando ele poderia ter uma voz mais ativa nesse processo, quando às vezes tem propostas que são iguais, muito parecidas, e elas acabam dividindo votos. Então, o fato de duas pessoas diferentes colocarem duas propostas lá que são muito parecidas, ou às vezes iguais, né, significa que existe um interesse maior do que outros assuntos naquele assunto. No entanto, como tem duas propostas lá, essas propostas vão dividir os votos e elas podem acabar não sendo eleitas porque elas dividiram os votos quando, na verdade, deveria somar. E, às vezes, acontece ao contrário também, né? Uma pessoa coloca várias propostas no mesmo item, numa mesma entrada, e daí a pessoa fica perdida se ela está votando numa parte da proposta ou na outra, e acaba perdendo o voto. Então, o Conselho Participativo deveria ter a prerrogativa, que ele não tem hoje, que o processo não permite, de juntar propostas que são iguais ou muito semelhantes e de separar propostas que têm muitos itens numa mesma entrada. Isso, infelizmente, não acontece. E também, às vezes, é só uma questão de exposição da ideia, né? De explicar direito o que está sendo proposto. Isso também o Conselho Participativo não pode interferir, infelizmente. O outro papel, outra função importante do Conselho Participativo que eu quero discutir um pouco agora com vocês é o papel do Conselho Participativo Municipal na política urbana. A gente já falou aí de passagem de alguns instrumentos urbanísticos que a gente vai ver em um pouquinho mais de detalhe agora. O principal deles é o PDE, Plano Diretor Estratégico, que é uma lei de 2014 que passou por revisão recentemente. E em julho deste ano, ela foi finalmente, a revisão do plano diretor foi aprovada na Câmara, certo? Depois do plano diretor, tem a lei de zoneamento, que é derivada do plano diretor, por assim dizer, uma lei filha do plano diretor, que agora está passando na fase final aí de revisão na Câmara, certo? Então, o plano diretor é o principal instrumento de política de desenvolvimento urbano da cidade, que contém os princípios e diretrizes gerais de como, quanto e onde a cidade vai crescer, certo? Eu não sei se vocês acompanharam aí, foi um assunto da mídia muito frequente, né? Embora precisa ter algum interesse nesses assuntos para acompanhar, mas apareceu muito na mídia essas discussões sobre o plano diretor, nas TVs, nos jornais e tudo mais, né? Como eu disse, ali foi revisado esse ano, mas o que é política de desenvolvimento urbano? Daria para escrever uma tese de mestrado ou de doutorado sobre esse tema, é um tema muito amplo, mas para se manter aqui objetivo, eu vou pegar o parágrafo 1º do artigo 1º do próprio plano diretor, que diz o seguinte, que a política de desenvolvimento urbano é o conjunto de planos e ações que tem como objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, funções sociais, né? A cidade tem funções sociais, e o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado e diversificado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar e a qualidade de vida de seus habitantes. Né? Vocês lembram que o padrão de qualidade de vida dos habitantes é uma das atribuições do Conselho Participativo, né? Além do desenvolvimento da cidade e tudo mais, né? Então, nós vamos ver aqui que o Conselho Participativo ele tem
um papel importante na política de desenvolvimento urbano da cidade. O plano diretor estratégico, em função disso, menciona o Conselho Participativo Municipal em 9 dos seus 393 artigos. Daí tem o artigo 325, que meio que lista essas atribuições dos conselhos participativos municipais. Vale notar que também dos conselhos de representantes, quando eles vierem a ser constituídos, né? Então, são as atribuições do Conselho Participativo em relação à política urbana do município. Então, acompanhar no âmbito do território da subprefeitura a aplicação do respectivo plano regional e planos de bairro e da ordenação e disciplina do parcelamento de uso e ocupação do solo, que é o zoneamento, participando ativamente de todo o processo de elaboração dos mesmos. Então, o Conselho Participativo deveria participar ativamente da aplicação do plano regional e planos de bairro, que é aquela atribuição da subprefeitura que a gente viu lá atrás. A subprefeitura deveria estar elaborando planos regionais e planos de bairro com a participação ativa do Conselho Participativo, certo? Manifestar-se sobre os planos de bairro que venham a ser apresentados no âmbito do território da subprefeitura, né? Novamente, então, falando de planos de bairro, né? A gente lembra das associações de bairro, né? Que a gente falou das atribuições muito parecidas e da necessidade de falar com as associações de bairro. Muitas vezes são essas associações de moradores que iniciam os planos de bairro, né? Opinar sobre planos e projetos específicos integrantes do plano regional da subprefeitura, indicar ao Conselho Municipal de Política Urbana, CMPU, ações prioritárias consideradas mais relevantes até maio de cada ano, né? É curioso ver o preciosismo dessa lei, né, que diz que até maio de cada ano o Conselho Participativo deveria indicar ao Conselho Municipal de Política Urbana quais são as ações prioritárias no seu território. Indicar membros para compor o Conselho Municipal de Política Urbana, respeitada a proporção macro-regional. O CMPU, Conselho Municipal de Política Urbana, que é a principal instância de participação social dentro da elaboração dos planos urbanísticos da cidade, eles têm a representação direta do Conselho Participativo, um por macro-região, como nós vamos ver daqui a pouco, encaminhar propostas de revisão do plano regional, né? Então, além de participar ativamente, ele deveria encaminhar propostas de revisão do plano regional. Então, isso que agora o Executivo e o Legislativo fizeram em relação ao plano diretor, o Conselho Participativo deveria fazer, ou seja, a revisão do plano regional deveria ser feito pelo Conselho Participativo. Opinar sobre projetos de intervenção urbana no âmbito do território, são os PIUs, que a gente já mencionou aqui antes. E agora, falando um pouco do CMPU, que é o Conselho Municipal de Política Urbana, a gente tem aqui que é um conselho paritário. Ele tem 60 integrantes, sendo 24 do poder público e 34 da sociedade civil. O que é sociedade civil, no caso? Associações de bairros, movimentos de moradia, movimento ambientalista, universidades, empresas, sindicatos e conselhos municipais, né? Então, nesses 34 membros da sociedade civil, 8 deles são membros do Conselho Participativo Municipal, né? Eu ocupo uma dessas 8 vagas. Eu atualmente ocupo, representando a minha macro-região, que é a Sul 1, certo? Então, esse gráfico aqui, eu acho legal para a gente ver o peso relativo que tem o Conselho Participativo Municipal dentro do Conselho de Política Urbana. Eu eliminei duas pessoas porque quando esse slide foi feito numa apresentação do InterCPM para os conselheiros participativos, né, numa intenção de instruir sobre o que eram todas as políticas urbanas e o que era o Conselho Municipal, porque a gente tinha, na época, a atribuição de indicar esses conselheiros, né, esses 8 representantes para o Conselho para a Política Urbana. A gente criou essa apresentação e, na época, 2 cadeiras das 34 da sociedade civil não foram ocupadas e tem 4 do setor empresarial, chamado setor empresarial,
que é um setor um pouco à parte da sociedade civil, porque ela representa os empresários, os interesses econômicos e tudo mais. Então, é importante a gente ver o peso do CPM e, na minha experiência, que vem desde 2021 no Conselho Municipal de Política Urbana, os conselheiros participativos, eles são os principais articuladores, não digo os principais, mas eles têm muita importância na articulação dessas políticas, né? Eles nem sempre são as pessoas que mais entendem do assunto, porque é um assunto um pouco técnico, né? Que envolve urbanismo, planejamento urbano e tudo mais. Existem muitos acadêmicos e muitos técnicos muito capacitados dentro do Conselho Municipal de Política Urbana, mas o Conselho Participativo, ele faz a diferença dentro desse conselho. Então, aqui voltando rapidamente naquelas subdivisões administrativas da cidade, que a gente viu lá atrás, né? A gente tem que, no âmbito do município como um todo, a gente tem o plano diretor estratégico e a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo, também conhecida como lei de zoneamento. Daí nós temos as outras macro-regiões que não tem nenhum plano específico de macro-região, e daí nós vamos para as subprefeituras, que têm os planos regionais das subprefeituras, que é esses que as subprefeituras deveriam elaborar e a gente deveria participar ativamente e revisar, né? Daí tem o âmbito dos distritos, que também não tem nenhum instrumento urbanístico específico, e tem o âmbito dos bairros, onde entram os planos de bairro, onde também a gente deveria participar. Bom, então esse é o sistema de instrumentos urbanísticos em que o Conselho Participativo deveria participar ou intervir ou acompanhar de alguma forma todos esses instrumentos que a gente tem listado aqui, né? Então aqui eu estou trazendo rapidamente uma ilustração do que são os planos regionais das subprefeituras. Eles são os atuais, eles são de 2016. Todas as subprefeituras têm essa carona aqui. Eles podem ser baixados na internet, né? Eles são interessantes porque, embora um pouco desatualizados, eles são de 2016, eles precisam passar por revisão, que seria uma atribuição também do Conselho Participativo. Eles são interessantes porque eles têm esses diagnósticos por pedacinho, né? Então, cada subprefeitura é dividida no que eles chamam nos perímetros de ação. E cada amebinha dessas aqui é um perímetro de ação, né? Aqui no caso é da Vila Mariana, mas todas as subprefeituras têm esses planos. Eles podem ser baixados nesse link aqui que eu vou passar para vocês. Os perímetros de ação, eles são interessantes porque eles têm um diagnóstico do problema de cada pedacinho da cidade e eles meio que dão diretrizes para solucionar esses problemas. Então, eu recomendo que todo mundo que queira ser conselheiro participativo ou que tenha interesse nessas questões de desenvolvimento da cidade, vocês conheçam os planos regionais das subprefeituras, que podem ser baixados nesse link aqui que eu acabei de colocar no chat. Então, aqui olhando um pouquinho dos planos de bairros, é uma questão complicada. Hoje em dia é um grande problema, porque, como a gente viu, os bairros não têm uma definição oficial. Então, o primeiro problema para a criação de um plano de bairro é determinar qual é o bairro, né? O que é o bairro, quais são os limites desse bairro, né? Então, é uma coisa que está ainda em aberta. Em segundo lugar, quem desenvolve esses planos, né? Porque o plano diretor estratégico, a lei de zoneamento, é a Secretaria de Urbanismo que desenvolve, né? Os planos regionais, como a gente viu, deveriam ser ou foram desenvolvidos pelas subprefeituras. Mas quando chega no plano de bairro, não tem uma definição legal de quem é que vai fazer eles, né? Supõe-se que seja uma iniciativa popular de movimentos da sociedade civil organizada, associações de bairro e outros movimentos, mas não existe uma formalização disso. É um trabalho técnico que requer conhecimento na área de urbanismo, planejamento urbano, geografia, antropologia, estatística, etc., né? Então, acaba que esse plano de bairro não tem sido muito desenvolvido, infelizmente, porque é uma peça importante desse sistema de planejamento urbano, certo? Então, também tem a questão de quem financia.
esses planos precisam de dinheiro para serem financiados, né? Então, essas questões ainda estão pendentes de ser resolvidas, né? No entanto, alguns bairros conseguiram, com alguma dificuldade, né, o financiamento de fundações como a Fundação TID Setúbal, né? Ela financiou alguns bairros, e o apoio de algumas universidades, como o Mackenzie, aqui em São Paulo, a USP, né, a própria Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e o Mackenzie, eles ajudaram com o suporte técnico para desenvolvimento de alguns planos de bairro. Então, apesar de tudo, alguns planos têm sido desenvolvidos, como o bairro Jardim La Pena, né, o plano de bairro aqui do Jardim Piratininga e o plano de bairro do Jardim Pantanal. Foram alguns bairros que conseguiram desenvolver seus planos de bairro, né? São 3 em centenas de bairros, né, existentes na cidade. E tem o bairro de Pinheiros aqui que neste momento está com uma iniciativa de tentar criar o seu plano de bairro, né? Então eles estão ainda numa fase de aquecimento, como eles colocaram nesse banner aqui, né? Estão criando reuniões, estão discutindo com a comunidade, e eu sei que o Conselho Participativo Municipal de Pinheiros, né, está com um papel muito importante nesta tarefa que eu considero um dos maiores desafios, um dos grandes benefícios que o Conselho Participativo pode trazer para a cidade. Espero, sinceramente, que o Conselho de Pinheiros seja bem sucedido nesta iniciativa.